Queridos, vamos ao que nos interessa mais, livro de Atos, capítulo 1, do verso 6 a 11, dando continuação à exposição desse livro precioso, livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 11. Hoje à noite vamos falar sobre a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra, de que ela fale ao nosso coração, que sejamos edificados, encorajados a cumprir a comissão que o Senhor nos deu. E também, ao meditarmos na pessoa do Teu bendito Filho, possamos estar cheios de alegria e entusiasmo, contemplando a Sua beleza, a Sua majestade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme vimos, o propósito do livro de Atos é narrar o desenvolvimento da igreja apostólica saindo de Jerusalém até os confins da terra, leia-se a cidade de Roma. O capítulo 1 é preparatório ao evento que marca o início da igreja cristã no livro de Atos, que é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esse episódio, ele é precedido no capítulo 1 por 3 eventos. Primeiro, a promessa do Espírito Santo, que foi feita por Jesus. Segundo, a ascensão de Jesus aos céus e a substituição de Judas. Era necessário que o número fosse 12. Nós já falamos sobre isso, vamos falar quando chegar a hora. São 3 eventos preparatórios. Na segunda-feira passada, nós vimos a respeito da promessa do Espírito, que foi o primeiro, e agora nós veremos a ascensão de Jesus. Com relação à promessa do Espírito Santo, que está aí do verso 1 até o verso 5, ele havia sido prometido no Antigo Testamento pelos profetas, depois por João Batista e depois pelo próprio Jesus, que o Espírito de Deus haveria de vir sobre o seu povo, capacitando para cumprir a missão de evangelizar o mundo. E agora, Jesus disse que eles aguardassem em Jerusalém até que isso acontecesse, e em seguida, o Senhor Jesus é assunto aos céus. E disso nós temos o relato aqui nos versos de 6 até 11, que nós queremos ver com os irmãos. Vamos começar então vendo a pergunta dos discípulos logo após aquela promessa que Jesus fez do Espírito Santo. No verso 5, Jesus disse: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí no verso 6... Os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será esse o tempo do batismo com o Espírito prometido? Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus havia prometido que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E isso despertou a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram se seria então esse batismo com o Espírito Santo o tempo da restauração do reino a Israel. Essa pergunta dos discípulos foi despertada por causa da relação que havia na escatologia judaica, no pensamento judaico, entre o reino messiânico e o derramamento do Espírito Santo. O Messias seria aquele cheio do Espírito Santo, sobre quem o Espírito Santo estaria, e que teria o poder para derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Quando Jesus falou que
o Espírito Santo viria não muitos dias depois dali, eles imediatamente pensaram que isso marcaria o início do reino escatológico messiânico, e então perguntaram, então é agora que o reino vai ser instalado? É agora que o reino de Deus virá e que Israel vai reinar sobre todas as nações, como sendo o centro da terra, do universo e tudo mais? Eles ainda não tinham entendido plenamente a forma como o reino de Deus haveria de vir. Primeiro, na pessoa de Jesus, humilde, sofredor, o servo do Senhor, morrendo pelo pecado do seu povo, e depois, num segundo momento, vindo em glória para consumar o reino. Na primeira vinda, Jesus inaugura o reino, na sua segunda, ele traz a consumação. Então, isso os discípulos não tinham entendido, eles pensavam que a vinda era uma só e nela tudo se resolvia, mas Jesus explica, na verdade, que a chegada do reino é em duas etapas. A primeira ele estava cumprindo ali naquele momento e a outra seria no futuro, na sua segunda vinda. Antes disso, até em várias ocasiões, os discípulos, por conta dessa percepção errada da escatologia, eles tinham pensado que o reino de Deus já teria chegado, ou estava para chegar, especialmente quando Jesus entra triunfantemente em Jerusalém. Eles então chegaram a pensar que ali seria o momento em que o Senhor se manifestaria como o Messias, o líder de Israel, que traria Israel de volta para a sua glória. Mas eles foram frustrados com a morte de Jesus, mas agora Jesus estava vivo, ressuscitou de entre os mortos e a esperança reacendeu. Será então agora, não foi antes, mas será que agora o Senhor vai restaurar o reino, a nação de Israel? A resposta de Jesus no verso 7 é: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus simplesmente disse, ele não nega que há uma ressurreição, ele não nega que há uma restauração ou que haverá uma restauração do reino a Israel, mas diz que isso não é da conta deles. A questão da data e quando isso vai acontecer, isso não compete a eles saber. Com respeito à restauração do reino a Israel, isso tem sido entendido de duas maneiras pelos estudiosos. Há muitos, queridos irmãos, que entendem que isso aqui se cumprirá literalmente e que estão aguardando que Deus restaure Israel, a sua terra, e que faça de Israel o reino mais importante do mundo, durante um milênio terreno em que Jesus haverá de governar o mundo a partir de Israel, lá de Jerusalém. Geralmente essa posição é chamada de pré-milenismo, com uma variante chamada dispensacionalismo. Mas outros entendem que isso se cumpre espiritualmente quando Cristo se senta no trono do universo, recebe todo o poder e ele passa a governar o mundo, reinando sobre tudo e sobre todos. E que, portanto, esse cumprimento ele é espiritual e se refere não ao Israel étnico, o judeu por nascimento, por raça, mas se refere ao Israel espiritual, que é a igreja, e que na igreja essa promessa se cumpre. Israel é restaurado. O povo de Deus está aqui na terra, governado pelo filho de Davi, que está sentado no trono. Então, a igreja, desde tempos imemoriais, ela é dividida a respeito dessas duas questões. Eu, particularmente, prefiro a interpretação de que esse cumprimento é um cumprimento de natureza espiritual e que a igreja é a continuação de Israel e que todas as promessas que Deus fez ao Israel étnico, elas se cumprem na igreja, com exceção de uma, que é uma conversão em massa dos judeus, próximo à vinda do Senhor Jesus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 11. Ele fala, virá o Redentor a Israel e assim todo Israel será salvo. Então, é assim que nós entendemos. Mas o Senhor Jesus não entrou nessa discussão, ele não entrou nos detalhes disso aí, ele apenas disse que o tempo, e ele usa aqui a palavra cronos, que é o tempo que você pode medir no calendário, no relógio, e as épocas, ele usa outro termo grego, kairos, que geralmente significa ocasião oportuna, circunstância, momento apropriado. Ele diz que o cronos e o kairos,
da restauração de Israel já havia sido fixado ou determinado pelo Pai em sua autoridade, porque o Pai a tudo governa e tudo ele já decretou antes da fundação do mundo. Então, esses tempos da história da salvação, quando vai acontecer, isso já está determinado por Deus. E não cabe, e não era competência dos discípulos àquela altura, saber isso. Saber quando o reino viria na sua plenitude, quando o Senhor Jesus viria. Inclusive, isso aqui ecoa o que o Senhor Jesus falou no sermão escatológico, quando ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá para a consumação do reino de Deus. Assim, conhecer as datas das futuras etapas do plano de Deus era irrelevante diante da missão que eles tinham recebido. Não é que escatologia não é importante, mas é que naquele momento missiologia era mais. E eles deviam estar focados na missão que receberam de pregar o Evangelho, em vez de ficar especulando datas e épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade, ou pela sua própria autoridade, e que são coisas que ele não nos desvendou. Nós não temos o cronograma de Deus, embora muita gente, através da história, tenha tentado marcar datas, inclusive para a vinda do Senhor Jesus, e falhado miseravelmente até o dia de hoje. Bom, o segundo ponto aqui, primeiro foi a pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus. O segundo ponto aqui é o foco que eles deveriam ter. Jesus orienta os seus discípulos a focar no que era mais importante, verso 8. Ele diz: não cabe a vocês saber os tempos e as épocas, mas, o mais aí, introduz o contraste. Em vez de vocês ficarem especulando sobre quando, a data, vocês, em vez disso, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A missão deles, Jesus lembra aqui, era ser testemunhas de Cristo ao mundo. E não dá para deixar de ver que há um contraste pretendido. Veja que no verso anterior eles dizem assim: o Senhor é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Resposta de Jesus: vão pregar o Evangelho a todo mundo. Vocês estão pensando em Israel, mas a missão de vocês é ir ao mundo. Não fica concentrando em Israel, mas pensa nos gentios, nas nações que precisam do Evangelho, o que dá apoio àquela interpretação que eu já adiantei para vocês, de que a restauração de Israel é a entrada de todas as nações do mundo no meio do povo de Deus, que começou com os judeus, mas agora é composto de todos aqueles de todo lugar que professam a Jesus. Os discípulos estavam presos numa escatologia estreita, bitolada, reducionista, e Jesus abriu a visão deles e disse: vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas em todo lugar. E esse contraste, portanto, ele é significativo. Essa palavra testemunha, no grego, é a palavra mártir, de onde vem a nossa palavra mártir, alguém que morre por aquilo que crê, e que ficou usado mais, o uso ficou mais ligado aos mártires cristãos. E, de fato, ser testemunha, naquela época, é chamado de ser mártir, exatamente porque corria o risco de morrer por conta do testemunho, como eventualmente aconteceu com boa parte dos discípulos de Jesus e muitos dos seus seguidores no primeiro século. Eles foram presos, foram lançados aos leões, foram mortos à espada, foram crucificados, queimados vivos. Então, há um livro muito interessante, que eu não sei se tem na nossa livraria, mas vocês podem, eu creio até que ele nem mais é publicado, é o Livro dos Mártires, escrito por Fox. Ele é um pouco desatualizado, não tem não, né? Ele está um pouco desatualizado porque ele cobre até, eu creio, até meados, um pouco depois da Reforma Protestante. E ele tem relatos incríveis do sofrimento dos primeiros cristãos, tudo muito bem documentado. Se você tem interesse, então, é o livro que a gente recomenda, o Livro dos Mártires de Fox.
É isso que ser testemunha representava naquela época, estar disposto a morrer por conta de Jesus. Ser testemunha da pessoa dele, da obra dele, dos ensinos dele e, particularmente, desse fato marcante e fundamental, basilar, que era a ressurreição de Cristo, que ele estava vivo. Esse é o ponto fundamental do testemunho deles. E Jesus lhes deu uma programação. Eles deveriam fazer isso, ser testemunhas, mártires dele, especialmente da ressurreição. Verso 8: tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse tanto como impede a gente de ver aqui um progresso do tipo assim: primeiro evangeliza em Jerusalém. Quando Jerusalém tiver evangelizada, vocês vão evangelizar a Judeia. Depois de evangelizar a Judeia, vocês vão para Samaria. E depois de Samaria, vocês vão até os confins da terra. Então, a maneira como isso aqui foi escrito impede a gente de fazer essa interpretação, porque ele diz tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, concomitantemente. Há um progresso, né, porque Jerusalém é o centro disso aí, de lá se irradia, mas não queria dizer que eles primeiro ficassem em Jerusalém e só depois de evangelizar Jerusalém é que cuidariam do resto. Não, era para ser feito, né? Alguns vão evangelizar Jerusalém, outros vão evangelizar a Judeia, outros Samaria e outros, como é o caso de Paulo, que Deus levantou, os confins da terra. Os confins da terra. Essa é a missão programática do progresso do Evangelho, geograficamente falando. E esse é o tema do livro de Atos. Esse verso 8 é o tema do livro de Atos, mostrando como os discípulos cumpriram aquilo que Jesus disse. Ou, se você quiser, em termos étnicos, começando com os judeus, depois passando pelos samaritanos, que é um povo misto entre judeus e gentios, e finalmente entre os gentios. Eu gosto dessa divisão, dessa classificação, porque ela explica os relatos que nós vamos encontrar no livro de Atos, dos Pentecostes que vieram depois daquele Pentecostes em Atos 2. Tem um Pentecoste em Samaria, Atos 8. Tem um Pentecoste na casa de Cornélio, Atos 10. E por que isso aconteceu? Exatamente para selar e demonstrar o alcance desse conteúdo aqui. Tem o Pentecoste de Jerusalém, tem o Pentecoste de Samaria e tem o Pentecoste dos gentios, que na verdade é em duas etapas, no capítulo 10 e depois no 18, quando Paulo está em Éfeso e encontra discípulos de João Batista, explicando por que é que essas experiências vieram depois de Pentecostes. Elas não são um padrão para ser repetido, mas elas têm historicamente um significado que é marcar cada uma dessas etapas que Jesus deu à igreja para que fosse pregar o evangelho ao mundo. Mas nós vamos ter bastante tempo para ver isso aí. Muito bem. Então, é isso que Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas, vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra, mas vocês devem aguardar a chegada do Espírito Santo, que virá sobre vocês do céu. Veja como ele diz no verso 8, vocês receberão poder ao descer, indicando que o Espírito Santo seria mandado do céu, da presença de Deus. E então eles receberiam poder. Todo mundo sabe que a palavra poder é dynamis, de onde vem a nossa palavra dinamite, não é? Vocês receberão poder. O poder aqui não é somente o poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas, como eventualmente eles fizeram, mas é o poder de ousadia, poder para ser ousados e corajosos e enfrentar a morte, os desafios e os perigos dessa missão. Eu creio que é preciso mais poder para isso do que para fazer sinais e prodígios, porque nós temos que subjugar a nossa natureza, nos submeter à ordem de Deus e enfrentar sem medo o risco de morte. Coragem para testemunhar no ambiente em que você pode ser mártir requer mais poder espiritual do que para fazer coisas extraordinárias que geralmente não provocam a hostilidade de ninguém. O pessoal fica até espantado, né? Fazer sinais e maravilhas, o pessoal acha bom. Aí fica trazendo até os outros para serem igualmente curados. Não provoca a hostilidade e a perseguição de ninguém.
Mas se você vai ser testemunha de Cristo Jesus, afirmar a sua ressurreição, chamar todos ao arrependimento, então pode estar certo de que vai ter perseguição. Então, o poder para o martírio, ele está mais relacionado a isso, ao poder para testemunhar. E os discípulos estavam sendo chamados a começar na cidade mais dura do mundo, que foi a cidade que tinha crucificado Jesus 40 dias antes. Era lá que eles tinham que começar. Lá no meio daquele povo, no meio daquela liderança dos judeus, dos romanos, que haviam rejeitado e pendurado numa cruz o Senhor da glória. Considerando então a seriedade e o desafio da missão, eles deveriam focar na chegada do Espírito Santo, em vez de ficar discutindo: Senhor, quando é que vai ser a restauração do reino de Israel? Que data vai ser? Então, considerando a seriedade, a urgência da missão, eles deveriam focar na chegada do Espírito e aguardar aquele momento que havia sido prometido. E agora a terceira parte e última da nossa passagem, o relato de como Cristo, então, terminando ou tendo terminado de dar essas instruções, ele é assunto aos céus, verso 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa ascensão de Jesus, ela aconteceu no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Betânia. A gente sabe disso porque Lucas nos diz no final do seu evangelho. E vocês são os dois únicos lugares no Novo Testamento onde a ascensão de Cristo é descrita. É no final do evangelho de Lucas e no início do livro de Atos. Por que é que a ascensão de Cristo é importante para Lucas? É importante porque com isso fica demonstrado que Cristo é o Messias, que ele subiu aos céus e se sentou à mão direita de Deus. A ascensão é importante no pensamento de Lucas, porque ali ele assume o trono de Davi e cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. É importante que Cristo subiu aos céus, porque lá ele se senta à direita de Deus e recebe o poder para derramar o Espírito Santo, que é o que vai acontecer em Atos 2. A ascensão de Cristo é importante porque mostra que, pelo Espírito Santo, lá da glória e do trono do universo, ele continua a guiar a sua igreja no desenvolvimento da sua missão. Portanto, tenhamos confiança e tenhamos fé, porque o nosso Senhor reina. Ele subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus e de lá ele controla o curso da história e a sua igreja no cumprimento dessa missão. Os detalhes da ascensão estão aí no verso 9. Nós lemos aí que ele foi elevado às alturas. A ideia de que um poder que não o de Jesus estava atuando. O Pai o estava tirando de entre os seus discípulos. Ele foi elevado. Diz ainda aí o verso 9 que isso aconteceu à vista deles. Eles viram isso. Por quê essa ênfase? Porque eles seriam testemunhas disso, seriam mártires disso, né, por falar isso aí, que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, e porque isso também estabelece o padrão da sua vinda, porque mais adiante os anjos vão dizer que ele voltará da mesma forma em que ele foi. Então, eles viram Jesus ir e nós veremos quando ele voltar. Esse padrão é estabelecido logo aqui em seguida. E diz ainda no verso 9 que enquanto ele subia, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Não era uma nuvem qualquer, provavelmente, mas talvez a nuvem da glória, a Shekinah, aquela mesma nuvem que veio sobre o Monte da Transfiguração, aquela nuvem que ficava sobre o tabernáculo no deserto, aquela nuvem que guiou os israelitas 40 anos, a nuvem que estava sobre eles quando cruzaram o Mar Vermelho. A Shekinah era a manifestação da glória de Deus. Era o sinal visível da sua presença, e é como se Deus ali, na hora que a nuvem da glória encobre Jesus dos olhos dele, era como que para sinalizar que Deus o recebeu, Deus aprovou a sua obra, e Deus agora o acolhe, e Deus o coloca no centro do universo, sentado no trono, à direita do trono do Pai. E o próximo detalhe no verso 10 e 11 é o testemunho de dois homens vestidos de branco que surgem do nada. Eram anjos
e anjos manifestando-se em forma humana. É sempre curioso, é uma curiosidade que eu tenho, e eu não sei, não tenho uma resposta para isso. Quando os anjos assumiam corpos humanos, e eles sempre se manifestaram dessa forma, na maior parte das vezes, eles eram capazes de sentar com as pessoas e comer com as pessoas e agir como os seres humanos agem. Mas depois, quando os anjos voltavam para o céu, o que é que acontecia com o corpo, né? Aquele corpo que eles assumiram, ele tinha sido criado para aquele momento, ou o que é? A Bíblia não nos dá uma resposta para isso, especialmente no Antigo Testamento. Fico pensando no Antigo Testamento, quando várias vezes Deus se manifestou em forma humana. Quando, por exemplo, ele foi visitar Abraão, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Eram 3 homens e um deles era o Senhor, que alguns acham que era o próprio Jesus, numa manifestação anterior à sua encarnação. Mas aí eu pergunto, né, de onde surgiu o corpo e o que é que foi feito dele? Esse problema nós não temos com a ressurreição de Jesus, com a encarnação, porque uma vez que Jesus assumiu aquele corpo, o corpo com que ele nasceu, viveu e morreu, ele ressuscitou com aquele corpo, só que agora glorificado. E ele, quando sobe aos céus, ele sobe com esse corpo. A conclusão é que hoje Jesus Cristo, ele continua com esse corpo. Ele continua com esse corpo, um corpo glorioso, com o qual ele pode estar presente em todo lugar. Ele não deixou de ser, quando a gente pensa em corpo, o corpo tem limitação física e geográfica. Mas esse corpo glorioso, através dele, Cristo continua exercendo a sua onisciência e a sua onipresença e a sua onipotência. É claro que a gente não tem explicação para isso aí, porque está além do nosso nível salarial, isso aí. Isso não foi revelado na Escritura, mas é o corpo da ressurreição que nós um dia teremos quando o Senhor Jesus vier, é claro, não com esses poderes e esses atributos que só pertencem à divindade, onisciência, onipotência e onipresença. Mas o ponto que eu quero dizer é que hoje nós temos um homem que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós. Como nosso representante, Jesus está sentado à direita de Deus, no corpo da sua morte, ressurreição e ascensão, e é por isso que ele pode nos socorrer, porque ele passou por tudo que nós passamos, ele sabe o que é sofrer, ele nos compreende, e nós podemos nos achegar a ele confiante, porque nós temos alguém como nós, que está à direita de Deus e é o nosso mediador, na verdade, é o único mediador. Lembra das palavras de Paulo? Nas pastorais, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele continua Deus e homem até o dia de hoje. Lucas dá uma importância maravilhosa e necessária ao relato da ascensão, que só aparece na obra dele. A gente sabe da ascensão de Cristo, que ele subiu aos céus, nas cartas, mas as cartas não nos dão esses detalhes que nós temos aqui de como isso ocorreu. Lucas é o único que faz isso devido à importância que ele dá à ressurreição de Cristo. Bom, os anjos apareceram, tudo isso começou quando eu comecei a falar de anjos, né? Os anjos apareceram, surgiram do nada em forma humana, vestidos de branco, enquanto eles estavam olhando para o céu, e se dirigiam a eles como homens da Galileia e perguntam: por que vocês estão olhando para cima? É como se vocês não tivessem percebido, não é, a importância da ida dele para o céu. É como se vocês quisessem que ele voltasse, ou como se vocês estivessem curiosos. Ele não vai voltar agora, mas é necessário que ele vá agora, mas um dia ele vai voltar. Os anjos dizem aqui no verso 11: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Daí a importância da ascensão, porque ela marca o padrão da parousia, da segunda vinda de Cristo, quando ele retornar. Ele vai retornar da mesma forma que ele foi. Note que ele diz: esse mesmo Jesus, esse Jesus, não outro, não vai ser outra pessoa, mas esse que vocês viram, com quem vocês conviveram, que vocês testemunharam a sua ressurreição, o mesmo Jesus haverá de voltar. Não vai ser outro, mas vai ser ele mesmo. Ele vem
nas nuvens, ele vem em glória, da mesma forma que ele foi e recebido na glória, na nuvem da Shekinah. Quando ele vier, ele virá também em glória. Ele virá com a glória de Deus, cercado daquela nuvem da glória. Ele virá fisicamente, corporalmente. Muito embora o Evangelho de João, no Evangelho de João, você tem várias vezes Jesus dizendo: eu voltarei para vocês. E no contexto ele está se referindo a Pentecostes. Cristo volta pelo Espírito Santo com seus discípulos, mas esse retorno não é a mesma coisa do retorno físico de Jesus. Então, quando ele diz que Jesus vai voltar, Lucas não está se referindo ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e Jesus, num sentido, voltou para o meio dos seus discípulos e habita na sua igreja espiritualmente, mediante o Espírito Santo. Não, essa vinda aqui é uma vinda física, corpórea, que será visível, assim como eles estavam olhando e eles estavam vendo Jesus subir, eles também verão Jesus Cristo voltar. E não somente eles, mas nós, haverá ressurreição dos mortos, mas todo mundo haverá de ver. Inclusive, Apocalipse diz: aqueles que o crucificaram. Queridos, é tanta coisa que nós podemos aplicar aqui. Deixe-me destacar apenas duas ou três para nós, para que nós possamos encerrar essa noite, essa breve exposição. A primeira coisa é: Deus não revelou tudo à igreja. Fica evidente por essa passagem. Embora a Bíblia ela seja suficiente, ela não é exaustiva. Tem coisas a respeito de Deus e concernente à providência de Deus e aos planos de Deus que não foram revelados, a gente simplesmente não sabe. E nesse sentido, Deus passa as páginas do livro da história, um por dia. A gente fica logo querendo chegar no fim, né? Às vezes não acontece isso, você pega um livro interessante, aí você começa a ler, fica empolgado, é um crime que não tem solução, é uma novela policial que fica tensa, aí você tem vontade de ir lá no fim para ver, não é? A gente tem vontade de fazer isso, mas não tem jeito. O livro do futuro é selado. Deus passa uma página por dia, que é o dia que você está vivendo, só. Você não sabe o dia de amanhã. Nada. Você não sabe nada do dia de amanhã. Tudo pode ser completamente diferente de tudo que você já imaginou. A gente sabe disso. Então, por quê? Porque Deus reservou as datas, o Cronos e o Kairos, para a sua própria autoridade. Ele governa. Ele faz isso para que os homens o temam, ele faz isso para que nós dependamos dele, e ele faz isso para que a gente aprenda a ficar calado onde ele fica. Onde a Bíblia cala, a gente cala também. Ruim é quando a Bíblia não diz nada e as pessoas começam a especular, como os marcadores de data, como gente que fica tentando descobrir mistérios que não foram revelados, foram anunciados, mas não foram explicados. E nós temos de nos contentar com isso. Deus nos revelou o que é necessário para vivermos aqui, para a glória dele e para que nós pudéssemos ser salvos. E muita coisa ele reservou para a sua própria autoridade. Nós sabemos que as promessas dele vão se cumprir, não sabemos, entretanto, datas e circunstâncias. Por isso, vigiemos e estejamos sempre alertas na expectativa. Uma segunda lição aqui: a importância que Cristo deu a esse revestimento de poder, a ponto de dizer que a questão escatológica ela era secundária, e dirigir os discípulos para a espera da chegada do dia de Pentecostes, quando eles seriam revestidos do alto. Isso destaca a importância para a igreja dela estar cheia do Espírito Santo e ter o poder do Espírito Santo para testemunhar a um mundo cada vez mais hostil. Está cada vez mais difícil a gente manifestar publicamente a nossa fé. Parece que estamos sendo empurrados para nos fechar dentro das nossas igrejas e que fora das igrejas é complicado você dizer que é crente, que você crê no Evangelho, no Senhor Jesus e que Ele está vivo e assim por diante. É por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, como eu disse, ele é capaz de fazer sinais e maravilhas, mas eu não creio que essa é a razão principal pela qual ele foi dado à igreja, mas foi dado à igreja para capacitar a igreja a ser testemunha no mundo, mártir de Cristo no mundo,
Para isso nós precisamos de poder. Você precisa disso na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, em todo lugar. E esse Espírito já está presente. Em Atos 2, ele desce e fica com a igreja, ele está presente no meio da igreja. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo de Deus, recebido por ocasião da sua conversão. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, e outra é você estar cheio do poder dele, debaixo do poder e da capacitação que ele traz. A minha expectativa com esse texto nessa noite era despertar em nós o desejo de procurar mais essa plenitude espiritual, buscar de Deus a capacitação para que nós sejamos testemunhas dele em todo lugar. Amém? Vamos orar? Ó Deus, te damos graças pelo teu bendito Espírito, que nos capacita a sermos mártires de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, pelo revestimento de poder para a tua igreja, em nosso país, onde o cristianismo está tão desacreditado, por causa de falsos profetas, por conta da secularização, do materialismo. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um legítimo avivamento espiritual, para que a tua igreja se alevante corajosa, portando a bandeira do Evangelho e declarando sem temor que Jesus Cristo vive e que Ele é Senhor e que Ele voltará. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.